Olha, eu sei exatamente o que você está pensando agora. Ana, que título mais esquisito. Parece estratégia de manipulação barata daqueles coaches de relacionamento que vendem fórmulas mágicas na internet. Calma, respira fundo. Antes de fechar esse vídeo e sair correndo, me dá uns minutinhos da sua atenção preciosa. Porque o que vou revelar aqui vai virar de cabeça para baixo tudo aquilo que te ensinaram sobre amar, sobre dar, sobre se entregar. E olha, prometo que lá no final você vai entender por que essa frase, por mais contraditória que pareça, é uma das verdades mais libertadoras que aprendi em décadas atendendo mulheres maravilhosas no meu consultório. Aliás, fica aqui até o final porque eu vou te contar a história de uma paciente minha, vou chamar lá de Márcia, que aplicou esse princípio sem saber e transformou radicalmente a dinâmica do casamento dela. Mas atenção, não é o que você está imaginando, não tem nada a ver com joguinho, fingimento ou se fazer de difícil. Tem a ver com algo muito mais profundo e sim libertador. Agora, antes de continuar, me faz um favor? Dá aquela inscrita no canal, ativa o sininho e principalmente deixa um comentário aqui embaixo me contando, você já se sentiu exausta de tanto dar em um relacionamento e perceber que quanto mais dava, menos recebia? Vamos conversar sobre isso nos comentários, porque tenho certeza que não está sozinha nessa. Então, vamos direto ao ponto. Esse negócio de não lhe dê nada e ele lhe dará tudo não é sobre virar uma pessoa egoísta, calculista ou fria. Pelo contrário, é sobre algo que raramente nos ensinam: o poder revolucionário da escassez afetiva saudável. Sabe aquela máxima econômica básica? Quanto mais raro algo é, mais valor tem. Ouro vale mais que ferro porque tem menos ouro disponível no planeta. Diamantes custam uma fortuna porque são escassos. Agora aplica isso à dinâmica dos relacionamentos humanos e, minha querida, você vai começar a entender por que passa a vida toda se doando, se esvaziando, se anulando e recebendo migalhas em troca. Deixa eu te explicar melhor, porque aqui entra um conceito fundamental da psicologia e da neurociência. O sistema de recompensa dopaminérgico do nosso cérebro, dopamina, aquele neurotransmissor famoso do prazer e da motivação. Nossa mente foi programada através de milhões de anos de evolução para valorizar aquilo que exige esforço, aquilo que é desafiador, aquilo que não vem fácil, quando algo está sempre disponível, abundante, garantido. Nosso cérebro simplesmente não libera aquele jato de dopamina que cria a sensação de conquista, de realização, de uau, consegui. É por isso que você não sente nenhuma emoção especial quando abre a torneira e sai água. A água é abundante na sua casa, está sempre lá. Mas imagine que você está perdida no deserto há 3 dias e finalmente encontra um oásis. A dopamina explode. Aquela água tem valor inestimável. O mesmo princípio se aplica às relações afetivas, queira você acreditar ou não. Aquela pessoa que está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre correndo atrás, sempre preenchendo cada silêncio com mensagem, sempre abrindo mão dos próprios planos, sempre colocando as necessidades do outro acima das próprias. Essa pessoa desativa o sistema de recompensa do cérebro do parceiro. Não porque o parceiro seja um monstro insensível, mas porque é assim que o cérebro humano funciona. Inconscientemente, aquilo que está sempre garantido, sempre disponível, sempre dado, sem que se precise fazer nada para merecer, perde valor. É cruel? Não. É biologia, é psicologia evolutiva. É a realidade nua e crua de como fomos programados. Agora, respira porque vai ficar mais interessante. Aqui no consultório, atendo há mais de 20 anos mulheres inteligentes, bem-sucedidas profissionalmente, admiráveis em tantos aspectos, mas que chegam até mim absolutamente destruídas emocionalmente porque dedicaram anos, às vezes décadas, a relacionamentos onde davam e recebiam cada vez menos. Choram no meu divã perguntando: doutora, o que há de errado comigo? Porque quanto mais eu me dedico, mais ele se afasta. Quanto mais demonstro amor, menos ele valoriza. E olha, quebrar esse ciclo doloroso exige primeiro entender uma verdade que dói, mas liberta. Você provavelmente foi educada, condicionada, programada desde pequena para ser a doadora, a cuidadora, a que se sacrifica.
A sociedade, a família, as novelas, os filmes românticos, tudo conspirou para te convencer de que amar é sinônimo de abdicar, que uma boa mulher é aquela que coloca todos antes dela mesma, que demonstrar amor significa estar sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a dar mais uma chance, sempre relevando comportamentos inadequados porque ele está estressado, porque ele teve uma infância difícil, porque no fundo ele me ama do jeito dele. Mentira. Grande, gorda e perigosa mentira. Amor saudável, amor de verdade, amor que sustenta e nutre ambas as partes. Não tem nada a ver com autoanulação, tem a ver com reciprocidade, com equilíbrio, com respeito mútuo. E aqui está o ponto crucial que muitas de vocês nunca pararam para considerar. Quando você está sempre disponível, sempre dando, sempre fazendo, sempre relevando, você está, na verdade, desrespeitando a si mesma. E se você não se respeita, como pode esperar que outra pessoa te respeite? Percebe a reviravolta? Não é sobre manipular o outro fazendo-se de escassa. É sobre resgatar seu próprio valor, seus próprios limites, sua própria dignidade. É sobre parar de se tratar como segunda opção e começar a se colocar como prioridade. Por quê? Veja bem, quando você tem uma vida rica, plena, interessante, quando tem hobbies, amigos, projetos, sonhos próprios, quando não está sentada esperando a próxima mensagem dele com o coração na mão, você naturalmente se torna escassa. Não por joguinho, mas porque tem uma vida acontecendo. E essa escassez genuína, baseada em autoestima e propósito, ativa exatamente aquele sistema de recompensa no cérebro do outro. Pensa comigo. Você se sente mais valorizada e motivada em um emprego onde precisa se esforçar, onde os desafios te fazem crescer, onde as conquistas são fruto do seu suor, ou naquele emprego onde tudo é fácil demais, onde não há desafios, onde você poderia fazer tudo com os olhos fechados. A mesma lógica funciona nos relacionamentos. Alguém que precisa fazer um esforço para conquistar sua atenção, sua companhia, seu tempo, esse alguém valoriza muito mais quando consegue. Mas atenção, isso não significa virar uma pessoa distante, fria, indiferente. Não significa jogar joguinhos infantis do tipo, vou demorar 3 horas para responder para ele pensar que estou ocupada. Essas manipulações baratas são facilmente detectadas e só servem para criar relacionamentos tóxicos baseados em jogos de poder. O que estou propondo é infinitamente mais profundo e mais saudável. Construir uma vida tão rica e tão interessante que você genuinamente não tem tempo nem energia para ficar obcecada pelo relacionamento. Lembra que falei da Márcia lá no início? Chegou a hora de te contar a história dela. Márcia apareceu no meu consultório há uns 5 anos. Casada há 18 anos, 2 filhos adolescentes, marido empresário bem-sucedido. Ela era o estereótipo da esposa perfeita, cuidava da casa impecavelmente, organizava toda a vida do marido, estava sempre disponível, havia deixado a própria carreira de lado para apoiar a dele, relevava as ausências constantes, as reuniões que se estendiam até tarde, a falta de atenção. Ele trabalha muito, doutora. Está construindo o nosso futuro. Justificava com os olhos enchendo de lágrimas. O marido, vou chamá-lo de Roberto, tinha claramente uma amante. Márcia desconfiava, eu desconfiava. Até o porteiro do prédio provavelmente desconfiava. Mas ela continuava naquela dança patética de se esforçar mais, de ser mais compreensiva, de fazer mais coisas para reconquistar a atenção dele. Preparava jantares especiais que ele comia distraidamente mexendo no celular. Comprava lingeries caras que ele nem notava. Planejava viagens românticas que ele desmarcava na última hora por compromissos inadiáveis do trabalho. Quanto mais ela se esforçava, mais invisível ficava. Trabalhamos meses juntas e, olha, não foi fácil. Desconstruir décadas de condicionamento, de crenças limitantes sobre o que significa ser uma boa esposa, sobre o que é amor, isso dói muito.
Mas Márcia foi corajosa, começou fazendo algo revolucionário, retomou sua própria vida, voltou a estudar, fez uma pós-graduação na área dela, reconectou-se com amigas antigas, começou a praticar pilates e entrou para um grupo de corrida. Matriculou-se em aulas de italiano, um sonho antigo. Importante, ela não fez nada disso para provocar ciúmes no Roberto, fez por ela mesma, porque estava resgatando pedaços de si que havia abandonado pelo caminho. Aos poucos, aquela mulher apagada que entrou no meu consultório foi dando lugar a uma versão vibrante, interessante, radiante de Márcia. Ela ria mais, tinha histórias para contar, estava menos disponível. Não porque estava jogando joguinho, mas porque genuinamente tinha uma agenda cheia de atividades que a nutriam. Quer saber o que aconteceu? Roberto começou a notar. No início, ficou até irritado. Você anda muito ocupado ultimamente, reclamava. Márcia apenas sorria e respondia. É verdade, minha vida está bem interessante agora. Sem drama, sem acusações, sem cobranças. Simplesmente um fato. Aos poucos, Roberto começou a fazer mais esforço, desmarcava menos compromissos, prestava mais atenção, fazia mais perguntas sobre a vida dela, começou a correr atrás da atenção que antes estava sempre garantida. Spoiler: o casamento não virou um conto de fadas. Relacionamentos reais não funcionam assim, mas a dinâmica mudou radicalmente. Roberto terminou o caso extraconjugal. Sim, teve coragem de confessar. Fizeram terapia de casal, reconstruíram a relação sobre bases mais saudáveis, mais equilibradas. Márcia nunca mais voltou a ser aquela mulher que se anulava. E Roberto nunca mais a tratou como mobília da casa, sempre disponível, sempre previsível. A história da Márcia ilustra perfeitamente o princípio que estou tentando te passar. Quando você preenche cada espaço vazio da vida de alguém, quando está sempre lá, sempre disponível, sempre disposta a relevar, sempre dando mais do que recebe, você elimina a tensão saudável que mantém um relacionamento vivo. Relacionamentos precisam de espaço, precisam de mistério, precisam que ambas as partes continuem sendo indivíduos interessantes com vidas próprias. Agora me diz uma coisa nos comentários. Você tem uma vida que te deixa tão ocupada e realizada que genuinamente não sobra tempo para ficar obcecada pelo relacionamento? Ou sua vida gira em torno dessa pessoa? Pensa nisso. Responde com sinceridade nos comentários, porque vou ler cada um e posso até fazer um vídeo respondendo as dúvidas mais frequentes. Vamos aprofundar mais esse conceito porque ainda tem muita coisa importante para destrinchar. Existe uma diferença enorme, abissal mesmo, entre a escassez saudável que estou defendendo e a manipulação tóxica que alguns gurus de relacionamento ensinam por aí. A manipulação tóxica envolve jogos, fingimentos, estratégias calculadas para fazer o outro sofrer ou sentir ciúmes. É coisa do tipo: vou postar fotos com outros homens para deixá-lo inseguro. Vou fingir que estou ocupada quando na verdade estou só esperando ele me procurar. Vou dar gelo proposital para ele sentir minha falta. Isso é patético, infantil e constrói relacionamentos doentes baseados em jogos de poder. A escassez saudável que defendo é completamente diferente. Não envolve fingimento nenhum. É autêntica. Você está genuinamente ocupada porque tem uma vida rica e significativa. Você não está sempre disponível porque tem compromissos reais, interesses reais, relacionamentos reais com outras pessoas. Você não responde imediatamente porque estava concentrado em algo importante. Você não abre mão dos seus planos porque respeita seus próprios compromissos. Percebe a diferença? Uma é manipulação consciente, a outra é consequência natural de ter autoestima e uma vida plena. Aqui entra outro conceito fundamental da terapia cognitivo-comportamental. Os esquemas cognitivos são padrões de pensamento profundamente enraizados que se formam na infância e adolescência e que depois governam nossas percepções e comportamentos na vida adulta. Muitas mulheres desenvolvem o que chamamos de esquema de autossacrifício. Esse esquema faz você acreditar que seu valor está em servir aos outros, em se anular, em sempre colocar as necessidades alheias acima das suas. De onde vem isso? Geralmente de uma educação onde você foi recompensada por ser boazinha,
por não dar trabalho, por cuidar dos irmãos menores, por ajudar em casa, ou de uma família onde viu sua mãe se sacrificar pelo pai e pelos filhos, sempre em último lugar. Ou de uma sociedade que ainda insiste em vender essa imagem da mulher como cuidadora nata, como aquela que deve abrir mão dos próprios sonhos pela família. Esse condicionamento é profundo e opera no piloto automático. O problema desse esquema é que ele cria um padrão autodestrutivo nos relacionamentos. Você atrai ou permanece com parceiros que se aproveitam da sua tendência a se sacrificar. Afinal, quem não quer estar com alguém que sempre dá, sempre releva, sempre compreende, sempre está disponível, sempre coloca suas necessidades em primeiro lugar? É um arranjo extremamente confortável para quem está recebendo. Para quem está dando, é um caminho direto para o esgotamento emocional, para o ressentimento, para a perda total de si mesma. Quebrar esse esquema exige muito trabalho consciente. Exige que você questione cada pensamento automático. Quando pega você pensando, se eu disser não, ele vai ficar bravo comigo, precisa parar e questionar. E daí, se ficar, por que a raiva dele é mais importante que minha necessidade de estabelecer limites? Quando surge o pensamento, se eu não fizer isso por ele, sou egoísta, você precisa contra-argumentar. Cuidar de mim mesma não é egoísmo, é autopreservação. Eu mereço tanto cuidado quanto qualquer outra pessoa. Esse trabalho de reestruturação cognitiva é o que fazemos na terapia. Identificamos os pensamentos distorcidos, questionamos sua validade, substituímos por pensamentos mais realistas e saudáveis. Com o tempo, novos padrões se formam. Neuroplasticidade, minha querida. Seu cérebro consegue criar novos caminhos neurais, novos hábitos de pensamento. Você não está condenado a repetir para sempre os mesmos padrões destrutivos. Pode reaprender. Pode criar novas formas de se relacionar. Mas olha, vou ser brutalmente honesta aqui. Mudar esses padrões vai gerar desconforto. Vai. Não tem como evitar. Porque as pessoas ao seu redor, né, estão acostumadas com a versão antiga de você, aquela sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a abrir mão. Quando você começa a estabelecer limites, a priorizar suas próprias necessidades, a dizer não, vai ter resistência, pode ter certeza disso. Alguns parceiros vão reagir com raiva. Você está mudada, não é mais a mesma. Ótimo. Você não quer ser a mesma. A mesma era infeliz. Outros vão tentar culpa. Você está sendo egoísta, só pensa em você agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer pessoa que chama você de egoísta por estabelecer limites saudáveis está, na verdade, reclamando que não pode mais te explorar tão facilmente. Leia essa frase de novo porque é importante. Quem genuinamente te ama não vai se ressentir de você cuidar de si mesma. Vai celebrar isso, vai te apoiar nisso. Teve uma paciente, vou chamá-la de Paula, que ilustra isso perfeitamente. Paula estava num relacionamento há 7 anos, fazia absolutamente tudo pelo namorado. Acordava cedo para preparar a marmita dele. Lavava, passava as roupas dele. Pagava a maior parte das contas porque ganhava mais. Abria mão dos finais de semana com amigas porque ele preferia que ela ficasse em casa com ele. Deixou de viajar com a família porque ele não queria ir e não queria que ela fosse sem ele. Quando Paula começou a trabalhar seus limites e decidiu fazer uma viagem com as irmãs, algo planejado há meses, o namorado fez o maior drama. Disse que se ela fosse, estava provado que não o amava. Que se realmente se importasse, não deixaria sozinho. Que ela estava sendo egoísta e pensando só nela. Paula, pela primeira vez em 7 anos, manteve o limite, viajou. Ele fez birra, deu gelo, tentou culpa. Paula não cedeu. Sabe o que aconteceu quando ela voltou? Ele estava completamente diferente. Carinhoso, atencioso, planejou um jantar especial. Pela primeira vez em anos, estava fazendo esforço. Pela primeira vez, percebeu que Paula poderia não estar sempre lá, que havia um risco real de perder dela. E isso, minha querida, ativou todo aquele sistema de recompensa que falei antes. Ela voltou a ter valor aos olhos dele, não porque estava jogando joguinho, mas porque demonstrou que tem uma vida própria, vontades próprias e que vai vivê-las com ou sem ele. A relação melhorou? Sim, drasticamente. Ele começou a fazer sua parte nas tarefas domésticas. Começou a se esforçar mais,
Começou a valorizar o tempo que passavam juntos porque não era mais algo garantido. Paula, por sua vez, continuou mantendo seus limites, continuou viajando com as amigas, continuou cultivando seus interesses. E o relacionamento, pasmem, ficou mais forte, mais equilibrado, mais saudável. Isso nos traz a outro ponto crucial: a importância de cultivar seus próprios interesses e manter sua individualidade dentro do relacionamento. Sabe aquela fase inicial do apaixonamento, quando tudo é intenso e você quer passar cada segundo livre com a pessoa? É natural. É a dopamina, a ocitocina, todo aquele coquetel químico do amor romântico em ação. Mas se você não tomar cuidado, essa fase pode te levar a abandonar completamente sua vida anterior. Você começa a cancelar compromissos com amigas para ficar com ele, deixa de ir à academia porque ele quer assistir série. Para de fazer aquele curso que estava adorando porque toma muito tempo que poderíamos passar juntos. Aos poucos você vai se diluindo, suas conversas ficam menos interessantes porque você não tem mais nada novo para contar. Afinal, está sempre com ele, então ele já sabe tudo o que acontece na sua vida. Seus horizontes se estreitam. Você para de crescer como indivíduo. E então, ironicamente, a pessoa que você deixou tudo para ficar mais tempo junto começa a achar você menos interessante. Porque, convenhamos, ninguém é tão fascinante assim para ocupar 100% da vida de outro adulto. Relacionamentos saudáveis são como dois círculos no diagrama de Venn. Há uma área de sobreposição, os interesses compartilhados, o tempo juntos, os projetos em comum, mas cada círculo precisa manter sua parte independente. Você precisa ter seus interesses, suas amizades, suas atividades que faz sozinha ou com outras pessoas. Ele também. Essa independência saudável não enfraquece o relacionamento, pelo contrário, fortalece, porque vocês continuam crescendo como indivíduos, continuam tendo experiências novas, continuam sendo pessoas interessantes, que têm coisas para compartilhar uma com a outra. Pensa nas suas amigas que entraram em relacionamentos e simplesmente desapareceram. Pararam de responder mensagens, pararam de aceitar convites. Toda a identidade delas passou a girar em torno do relacionamento. E olha, aposto que em muitos desses casos o relacionamento não durou. Ou se durou, a pessoa eventualmente se viu infeliz, perdida, sem saber quem era fora daquela relação. Porque construiu toda a sua identidade em torno de outra pessoa. E isso, minha querida, é extremamente perigoso. Sua identidade precisa ser sólida, independente de qualquer relacionamento. Você precisa saber quem é, o que gosta, o que valoriza, quais são seus sonhos, tudo isso sem precisar de outra pessoa para te definir. Quando você tem essa solidez interna, quando se conhece e se respeita, você naturalmente estabelece limites melhores, não aceita qualquer tratamento, não se contenta com migalhas, não abre mão de pedaços de si mesma para manter alguém ao seu lado. E aqui está a parte que muitas pessoas têm dificuldade de entender: essa solidez, essa independência emocional, esse senso forte de identidade própria, tudo isso te torna infinitamente mais atraente, não menos. Existe uma crença comum de que para manter alguém ao seu lado você precisa se tornar indispensável, sempre disponível, sempre disposta. Mentira. Isso te torna comum, previsível, sem graça. O que realmente te torna atraente é ser uma pessoa completa, interessante, que tem uma vida vibrante acontecendo. Alguém que o outro tem sorte de fazer parte da vida dela, não alguém que depende dele para ter uma vida. Vamos fazer um exercício rápido. Quero que você pause um momento e responda mentalmente. Se o relacionamento terminasse amanhã, você teria para onde ir emocionalmente? Teria amigos para te apoiar? Teria atividades que te dão prazer e propósito? Teria sonhos e projetos seus para continuar perseguindo? Ou sua vida desmoronaria completamente porque está toda construída em torno dessa outra pessoa? Se a resposta te assustou, não se culpe, mas use esse susto como motivação para começar a mudar, hoje mesmo, agora. Retome aquele hobby que abandonou, ligue para aquela amiga que não vê há meses. Inscreva-se naquele curso que sempre quis fazer, comece a reconstruir sua vida própria. E olha, isso não significa que você vai terminar o relacionamento, significa que vai torná-lo mais saudável,
porque vai entrar nele como uma pessoa completa, não como metade de algo esperando ser completada. Aliás, já que estamos falando sobre isso, essa história de cara metade é uma das mentiras mais românticas e perigosas que nos contaram. Você não é meia pessoa precisando de outra metade para se completar. Você é uma pessoa inteira que pode escolher compartilhar sua vida com outra pessoa inteira. Grande diferença. Quando você busca alguém para te completar, está terceirizando sua felicidade. Está colocando nas mãos de outra pessoa a responsabilidade impossível de preencher todos os seus vazios emocionais. E sabe o que acontece? A pessoa inevitavelmente falha nessa tarefa impossível, porque ninguém pode preencher os vazios de outra pessoa. Cada um precisa fazer esse trabalho interno sozinho. E então você fica ressentida, achando que foi traída nas promessas românticas, que encontrou a pessoa errada, que o amor não é como nos filmes, quando na verdade o problema é a premissa inicial. Você não precisava de outra metade, precisava se tornar inteira primeiro. Teve uma paciente mais jovem, na casa dos 30 anos, vou chamá-la de Beatriz, entrou em pânico quando o namorado, com quem estava há apenas 6 meses, disse que precisavam dar um tempo. Doutora, não consigo viver sem ele. Minha vida não faz sentido sem ele. Não sei quem eu sou sem esse relacionamento. 6 meses, apenas 6 meses, e ela já havia se diluído completamente na relação. Havia parado de ver amigas, abandonado a academia, deixado de lado projetos profissionais, tudo para estar mais disponível para ele. Trabalhamos juntas exatamente essa questão de identidade própria. Beatriz começou a perceber que tinha terceirizado completamente sua felicidade e seu senso de propósito. Sem o namorado, sentia-se vazia porque realmente estava vazia, havia esvaziado sua vida de tudo mais para enchê-la só dele. O trabalho terapêutico foi ajudá-la a reconstruir sua vida independente, retomar amizades, voltar à academia, dedicar-se a um projeto profissional que havia deixado de lado, redescobrir o que gostava de fazer sozinha. E olha, algo interessante aconteceu. À medida que Beatriz reconstruía sua vida e sua identidade própria, ela começou a se questionar se realmente queria voltar com aquele namorado. Porque agora, olhando com mais clareza, sem o desespero da dependência emocional, percebia que o relacionamento não era tão maravilhoso quanto pensava, que na verdade ele era bem centralizador, exigia muita atenção, ficava irritado quando ela fazia coisas sem ele. Quando você recupera sua identidade, seus olhos se abrem para coisas que não conseguia ver antes. Eventualmente, Beatriz decidiu não retomar, estava bem melhor sozinha, construindo sua vida de forma sólida. Conheceu outras pessoas depois, claro, mas entrava nesses novos relacionamentos de forma completamente diferente, como uma pessoa inteira, não como alguém desesperada para ser completada. E percebe como isso muda tudo? Quando você não precisa de alguém, quando está bem sozinha, você escolhe muito melhor. Não aceita qualquer coisa só para não ficar só. Tem padrões mais elevados. Estabelece limites mais claros. E, naturalmente, atrai pessoas mais saudáveis. Isso me leva a falar sobre o conceito de apego seguro. Na psicologia do desenvolvimento, estudamos os padrões de apego que se formam na infância e que depois influenciam profundamente nossos relacionamentos adultos. Tem o apego seguro, o ansioso, o evitativo e o desorganizado. Não vou entrar em todos os detalhes técnicos aqui porque esse não é o foco, mas o importante é entender que o apego seguro é o padrão saudável. Pessoas com apego seguro conseguem estar em relacionamentos íntimos sem perder sua identidade. Conseguem confiar sem se tornar dependentes. Conseguem dar espaço sem se sentir ameaçadas. Conseguem pedir o que precisam sem medo de rejeição. Conseguem lidar com conflitos de forma construtiva. E, crucialmente, conseguem estar sozinhas sem se sentirem incompletas. Não veem a solidão como algo aterrorizante a ser evitado a todo custo. Veem como uma oportunidade de se reconectar consigo mesmas. Agora, se você não teve a sorte de desenvolver apego seguro na infância, e muita gente não teve, não significa que está condenada. Pode desenvolver o que chamamos de apego seguro adquirido, através de terapia, relacionamentos saudáveis, trabalho consciente em si mesma. É completamente possível reaprender padrões de relacionamento. Seu passado não é seu destino.
mas requer esforço, requer que você encare seus medos, requer que questione suas crenças sobre relacionamentos, requer que pratique novos comportamentos mesmo quando se sente desconfortável. E uma das práticas mais importantes é justamente cultivar sua capacidade de estar sozinha e estar bem, de não entrar em pânico quando ele não responde por algumas horas, de não interpretar cada silêncio como rejeição, de não precisar de constante reasseguramento. Sabe o que muitas mulheres fazem quando sentem aquela ansiedade de abandono? Ficam mais pegajosas, mandam mais mensagens, cobram mais presença, querem mais garantias. E isso, ironicamente, tem o efeito oposto do desejado, afasta a pessoa, porque essa necessidade constante, essa sede insaciável de reasseguramento é exaustiva para o outro. E também não funciona para você, porque por mais reasseguramento que receba, nunca é suficiente. A ansiedade volta algumas horas depois. A única solução real é trabalhar a raiz daquela ansiedade. Entender de onde vem. Geralmente vem de alguma ferida antiga, de algum abandono ou rejeição vivenciada na infância. E então fazer o trabalho de ressignificar aquela experiência, de desenvolver uma base interna mais sólida, de aprender a se autorregular emocionalmente sem depender de validação externa constante. Aqui no consultório, ensino técnicas específicas para isso, mindfulness para aumentar a consciência dos pensamentos ansiosos sem se deixar dominar por eles. Reestruturação cognitiva para questionar pensamentos catastróficos. Técnicas de regulação emocional para lidar com o desconforto sem agir impulsivamente. Exposição gradual a situações que geram ansiedade, por exemplo, propositalmente não mandar mensagem por algumas horas, de observar que você sobrevive, que a ansiedade diminui naturalmente. É trabalho. É desconfortável, mas é infinitamente melhor do que passar a vida toda escrava da ansiedade, refém dos humores de outra pessoa, perdida sem sua própria bússola interna. E à medida que você desenvolve essa segurança interna, aquela escassez saudável de que falei acontece naturalmente, porque você não está sempre disponível por joguinho, mas porque genuinamente está bem mesmo quando não está com a pessoa. Está fazendo outras coisas, tem outros interesses. Não precisa de contato constante para se sentir segura. E percebe como voltamos ao princípio inicial? Quando você está nesse lugar de segurança interna, de vida plena, de identidade sólida, você naturalmente dá menos. Não porque está calculando estrategicamente, mas porque tem outras coisas na vida além daquela pessoa. E essa escassez genuína, baseada em plenitude pessoal, é exatamente o que mantém a atração viva. É o que faz a outra pessoa valorizar o tempo com você. É o que cria aquela tensão saudável que relacionamentos precisam para não morrer de tédio. Deixa eu compartilhar mais uma história. Paciente que vou chamar de Renata. 50 e poucos anos, divorciada há um ano de um casamento de quase 30 anos. Conheceu um homem em um aplicativo de relacionamento. Entrou de cabeça. Estava empolgada com a possibilidade de recomeçar, de viver um grande amor na maturidade. Fazia absolutamente tudo por ele. Dirigia 1 hora para vê-lo porque era mais conveniente para ele. Sempre se encaixava na agenda dele, sempre dizia sim para tudo, sempre relevava quando ele cancelava planos de última hora. 3 meses depois ele começou a se afastar, respondia menos, desmarcava mais. Renata entrou em desespero. O que faço, doutora? Estou perdendo ele! Minha resposta foi direta. Para de fazer tudo, para de estar sempre disponível. Retoma sua vida e deixa ele correr atrás. Ela resistiu. Mas, doutora, e se ele sumir de vez? Respondi. E daí? Prefere viver na eterna ansiedade de alguém que não te valoriza? Se ele sumir, você descobriu cedo que não valia a pena. Melhor agora do que daqui a 5 anos. Renata decidiu tentar. Parou de mandar mensagem primeiro. Parou de se oferecer para dirigir até a casa dele. Começou a recusar alguns convites porque tinha outros planos. Retomou aulas de dança, algo que adorava. Saiu mais com amigas, postou fotos se divertindo.
E, pasmem, em uma semana ele estava mandando mensagem, perguntando o que estava acontecendo, se ela estava se afastando, se poderia vê-la. Renata teve sabedoria de manter o novo padrão. Não voltou a ser a mulher desesperada, sempre disponível. Continuou tendo sua vida. Ele começou a fazer mais esforço, a valorizar mais o tempo juntos, a se planejar com antecedência, a tratá-la com mais consideração. Moral da história, ele não estava perdendo interesse porque ela não era interessante. Estava perdendo interesse porque ela estava disponível demais, fácil demais, garantida demais. Agora, preciso fazer uma ressalva importante antes que alguma esperta aí pense. Entendi, vou aplicar isso para manipular fulano e fazer ele me querer. Se sua intenção é manipular, nem continue ouvindo porque vai tudo dar errado. Isso não é técnica de manipulação, é filosofia de vida. É sobre construir uma vida tão rica, tão interessante, tão plena, que você simplesmente não tem tempo nem energia para ficar desesperado atrás de ninguém. A escassez precisa ser genuína, consequência natural de uma vida bem vivida. Se você está forçando, fingindo, calculando cada movimento, a pessoa vai perceber, e mesmo que não perceba conscientemente, vai sentir algo artificial, porque autenticidade é difícil de fingir, energia é difícil de disfarçar. Quando você está genuinamente feliz e ocupada, isso transpira. Quando está fingindo estar ocupada enquanto na verdade está desesperada, isso também transpira. Além do mais, isso é o mais importante. O objetivo não é fazer a outra pessoa te querer. O objetivo é você estar bem com ou sem essa pessoa. É você ter uma vida tão boa que qualquer relacionamento precisaria realmente agregar valor para valer a pena. É você ter padrões tão elevados que não aceita qualquer tratamento só para não ficar sozinha. Porque, veja bem, se você aplicar esses princípios e a pessoa continuar te tratando mal, continuar não valorizando, continuar sendo egoísta, a resposta não é ai, não funcionou. A resposta é ótimo. Descobri que essa pessoa não vale meu tempo e posso seguir em frente sem ter desperdiçado anos. O propósito não é fazer qualquer um te querer. O propósito é filtrar, separar o joio do trigo, ficar apenas com quem realmente tem capacidade de estar em um relacionamento saudável e equilibrado. Tem homens e mulheres também, isso não é exclusivo de gênero, que são fundamentalmente egoístas, narcisistas, incapazes de reciprocidade. Nesses casos, não importa o quanto você se valorize, o quanto tenha sua vida própria. Eles não vão mudar porque o problema está neles, não em você. E estar com alguém assim é receita garantida para a infelicidade. Melhor identificar cedo e cair fora. O que estou ensinando é um filtro. Uma maneira de rapidamente identificar quem vale seu tempo e quem não vale. Se você estabelece limites saudáveis, mantém sua vida própria, não está sempre disponível. E a pessoa reage mal, te critica, te pressiona, tenta te fazer sentir culpada. Parabéns, você acabou de descobrir que está lidando com alguém tóxico. Pode agradecer a revelação precoce e seguir em frente. Você se poupou de anos de sofrimento. Por outro lado, se a pessoa reage bem, respeita seus limites, valoriza suas atividades independentes, te apoia em seus projetos, não fica inseguro quando você tem vida própria. Parabéns, você pode ter encontrado alguém com potencial para um relacionamento saudável. Vale a pena investir, vale a pena construir algo. Mas sempre mantendo aqueles princípios, vida própria, limites claros, reciprocidade real. Agora, deixa eu falar sobre um aspecto que muitas vezes é negligenciado: o papel do conflito saudável. Relacionamentos precisam de conflito. Não estou falando de brigas tóxicas, de gritos, de agressões. Estou falando de discordâncias honestas, de negociações, de cada pessoa expressar suas necessidades mesmo quando elas não estão perfeitamente alinhadas. Sabe por que conflito é importante? Porque é através do conflito que você estabelece e mantém seus limites. Quando você sempre cede, sempre releva, sempre é a compreensiva, você está evitando conflito. E evitar conflito sistematicamente corrói o relacionamento de dentro para fora, porque você vai acumulando ressentimento, vai se sentindo cada vez menos vista, menos valorizada, menos importante.
Até que um dia explode de forma desproporcional por causa de alguma bobagem que foi só a gota d'água. Ou então implode, entra em depressão, perde completamente o interesse pelo relacionamento. Conflito saudável é quando você fala: olha, isso que você fez me incomodou e preciso que a gente converse sobre isso. É quando você diz: não, hoje não posso porque tenho outro compromisso, sem se justificar excessivamente ou pedir desculpas. É quando você expressa uma preferência diferente da dele e não abre mão automaticamente só para evitar desacordo. Pessoas em relacionamentos saudáveis discordam, negociam, cada um defende suas necessidades. E então encontram soluções que funcionam para ambos. Não é sempre perfeito, às vezes é desconfortável, mas é honesto, é real. E paradoxalmente cria mais intimidade do que uma paz falsa onde ninguém nunca expressa insatisfação. Agora pensa comigo. Em quantos relacionamentos você já esteve onde evitava conflito a todo custo? Onde engolia sapos, mordia a língua, fingia que estava tudo bem quando não estava? E no final, esses relacionamentos eram realmente harmoniosos? Ou eram campos minados de ressentimentos não expressos esperando explodir? Aprende a expressar suas necessidades. Aprende a discordar quando realmente discorda. Aprende a dizer não sem culpa excessiva. Sim, pode gerar conflito. E daí, se a pessoa não consegue lidar com você tendo opiniões e necessidades próprias, então não é alguém com quem você pode construir um relacionamento saudável de longo prazo. Melhor descobrir isso cedo. E olha, tem um tipo específico de homem. E, de novo, isso pode se aplicar a qualquer gênero, mas vou usar o masculino aqui porque é o contexto que estamos discutindo, que especificamente procura mulheres sem limites claros. Mulheres que sempre dizem sim. Mulheres que não reclamam. Mulheres que se adaptam completamente a ele. Sabe por quê? Porque é mais fácil, é mais confortável. Ele não precisa fazer esforço nenhum, não precisa considerar as necessidades dela, não precisa negociar nada. Esse tipo de homem vai reclamar quando você começar a ter limites. Vai dizer que você mudou, que tá difícil, que não é mais a mulher que ele se apaixonou. E sabe o que você responde? Ótimo, porque aquela mulher sem limites estava infeliz. Esta versão que estabelece limites está muito melhor. Obrigada. E se ele não consegue lidar com essa versão melhor de você, então ele nunca foi a pessoa certa de qualquer forma. Relacionamento saudável é aquele onde ambas as partes crescem, evoluem, se tornam versões melhores de si mesmas. Não é aquele onde uma pessoa se congela no tempo porque o outro gosta dela daquele jeito, que na verdade significa submissa e conveniente. Se alguém te ama de verdade, vai celebrar seu crescimento, mesmo quando esse crescimento significa que você não é mais tão fácil de lidar quanto antes. Vamos mudar um pouco o ângulo aqui. Quero falar sobre algo que observo frequentemente: mulheres que confundem amor com ansiedade. Aquela sensação de borboletas no estômago, aquele pensamento obsessivo constante, aquela verificação compulsiva do celular esperando mensagem, aquela montanha russa emocional de altos e baixos intensos. Muita gente acha que isso é amor apaixonado. Não é. É ansiedade, é insegurança. É o seu sistema nervoso em alerta máximo, porque no fundo você não se sente segura. Amor real, amor maduro, amor saudável. É calmo, é estável. É você saber que a pessoa está lá mesmo quando não estão fisicamente juntos. É não precisar de reasseguramento constante. É confiar, é se sentir em casa. Claro que tem paixão, tem desejo, tem aquele frio na barriga às vezes, mas não é aquela ansiedade constante mascarada de romance intenso. Se o relacionamento te deixa constantemente ansiosa, questionando onde você está, se ele gosta de você, se vai durar, não é amor, é trauma sendo ativado, é apego ansioso em ação. E você merece melhor do que viver em constante estado de alerta. Merece um amor que te acalma, não um que te deixa em permanente estado de estresse. Tive uma paciente, vou chamá-la de Fernanda, que era viciada nesse tipo de relacionamento ansioso, dizia que quando conhecia homens legais que realmente gostavam dela e mostravam consistência, ela se entediava, achava sem graça. Não sentia aquela paixão intensa. Enquanto isso, caía sempre pelos caras complicados, inconstantes, que davam atenção um dia e sumiam no seguinte. Aqueles sim deixavam ela apaixonada. Tradução:
extremamente ansiosa. Trabalhamos meses para ajudar a Fernanda a entender que estava confundindo ansiedade com paixão. Que aquele turbilhão emocional não era amor, era seu sistema de apego desorganizado sendo ativado, que os homens sem graça, na verdade, eram seguros. E segurança parecia entediante porque ela estava viciada em drama. Quebrar esse padrão foi difícil. Ela precisou aprender a tolerar relacionamentos que não eram montanhas russas emocionais. Eventualmente conheceu alguém que a tratava bem, era consistente, estava disponível emocionalmente. No início, Fernanda sentia que faltava química, mas com o encorajamento persistiu. E sabe o que aconteceu? Com o tempo, conforme desenvolvia confiança real e intimidade verdadeira, descobriu que havia paixão sim, mas era uma paixão diferente, não baseada em ansiedade e medo de perder, baseada em conexão genuína, em vulnerabilidade compartilhada, em construção conjunta. Hoje, Fernanda está num relacionamento saudável há 3 anos. Diz que nunca foi tão feliz e percebe que aquilo que chamava de paixão intensa nos relacionamentos anteriores era, na verdade, sofrimento disfarçado. Era o drama que a mantinha ligada, não o amor real. Aprendeu a diferenciar. E essa diferenciação mudou completamente o tipo de relacionamento que busca e aceita. Se você se identificou com isso, preste atenção. Se só se sente apaixonada por quem te deixa ansiosa, há algo que precisa trabalhar em si mesma. Porque está escolhendo parceiros que ativam suas feridas, não parceiros que te ajudam a curar. E enquanto não trabalhar esse padrão, vai continuar repetindo o ciclo. Agora vamos falar sobre algo extremamente prático. Como exatamente você constrói essa vida plena que te torna naturalmente escassa? Porque teoricamente parece ótimo, mas na prática muita gente não sabe por onde começar. Deixa eu dar algumas direções concretas. Primeiro, identifique o que você abandonou. Quando entrou no relacionamento ou quando começou a se anular nele, que interesses você deixou de lado, que amizades você negligenciou, que sonhos você engavetou. Faz uma lista, literal mesmo, pega papel e caneta e lista tudo que costumava fazer ou queria fazer, mas não faz porque não tem tempo, quando na verdade todo o seu tempo está sendo investido em orbitar ao redor dessa outra pessoa. Segundo, escolhe 3 coisas dessa lista e comprometa-se a retomá-las. Não 10, 3, porque você precisa começar com algo manejável. Pode ser retomar aulas de inglês, marcar um almoço por semana com amigas, voltar à academia. 3 coisas. Coloca na agenda. Trata como compromissos inegociáveis com você mesma. Terceiro, quando marcar algo na sua agenda pessoal, não cancele se ele pedir para fazer algo naquele horário. Aqui está o teste. Mantém seu compromisso. Oferece uma alternativa. Nesse horário não posso, mas podemos nos ver no sábado à tarde. Se ele reagir mal, você tem informação valiosa sobre o caráter dele. Se reagir bem, ótimo, está respeitando seus limites. Quarto, desenvolve um projeto que é só seu, pode ser profissional, pode ser hobby, pode ser voluntariado, pode ser um curso, algo que você faz independentemente do relacionamento, algo que te dá senso de propósito e realização próprios, algo em que você cresce como indivíduo. Quinto, cultiva amizades femininas. Isso é crucial e muitas mulheres negligenciam quando entram em relacionamento. Suas amigas são sua rede de apoio. São as pessoas que vão te dar perspectiva quando você estiver perdida. São as que vão te lembrar quem você é quando se sentir diluída. Investe nessas relações. Não deixa morrer. Sexto, aprende a estar sozinha sem se sentir solitária. Faz coisas que você curte sozinha. Vai ao cinema sozinha. Janta fora sozinha, viaja sozinha, aprende que sua própria companhia é valiosa e suficiente, que você não precisa de outra pessoa presente para validar suas experiências. Sétimo, estabelece rotinas de autocuidado que são inegociáveis. Exercício físico, alimentação decente, sono adequado, momentos de lazer. Esses são os pilares que te mantêm bem física e emocionalmente. Quando você está bem contigo mesma, fica infinitamente menos dependente de validação externa. Oitavo, desenvolve sua independência financeira. Se já tem, mantém. Se não tem, trabalha nisso.
Independência financeira é independência emocional também. É saber que você pode sair se quiser, que não está presa por questões econômicas, isso muda completamente a dinâmica de poder na relação. Nono, continua aprendendo e crescendo. Lê livros, faz cursos, expande horizontes. Pessoas interessantes são pessoas que continuam evoluindo. Se você estagna, vai ficar entediante até para si mesma, quanto mais para outra pessoa. 10º, pratica dizer não. Começa com coisas pequenas. Não, hoje não quero assistir esse filme que você escolheu, prefiro esse outro. Não, não vou na casa da sua família domingo porque já marquei com as minhas amigas. Pratica estabelecer limites em situações de baixa gravidade até ficar mais confortável fazendo isso em situações mais significativas. Seguindo essas direções, você naturalmente reconstrói sua vida de forma que ela não gira mais exclusivamente ao redor do relacionamento. E então aquela escassez acontece organicamente. Você está ocupada porque tem uma vida acontecendo. Está menos disponível porque tem compromissos reais. Está mais feliz porque está nutrida de múltiplas fontes, não dependendo de uma única pessoa para toda a sua satisfação emocional. E quando você chega nesse lugar, a dinâmica relacional muda completamente. Porque você para de operar do lugar de medo, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinha. Começa a operar do lugar de abundância, sabendo que está bem, que tem uma vida boa, que o relacionamento é um complemento, não a totalidade da sua existência. Dessa posição de força, não de fraqueza, você faz melhores escolhas, tolera menos, exige mais, e ou a pessoa se eleva para te encontrar nesse novo patamar, ou você percebe que não são compatíveis e segue em frente sem se destruir no processo. Agora, deixa eu endereçar algo que sei que muitas estão pensando. Mas, Ana, e se tenho filhos? E se trabalho em período integral? E se tenho 1000 responsabilidades e realmente não tenho tempo livre? Entendo. A vida de muitas mulheres, especialmente na faixa dos 45 até 65 anos, está sobrecarregada. Filhos, possivelmente pais idosos, carreira, casa, 1000 demandas. Onde encontrar tempo para reconstruir vida própria? Aqui está a verdade dura. Se você não tem tempo para nada que seja só seu, algo está estruturalmente errado com como você está organizando sua vida. Porque tempo a gente não encontra, a gente cria, né? A gente prioriza. E se sua lista de prioridades tem espaço para fazer tudo que os outros precisam, mas não tem espaço para o que você precisa, você está se colocando em último lugar. E isso precisa mudar. Pode significar pedir ajuda, pode significar delegar tarefas, pode significar dizer não para algumas coisas, pode significar ter conversas difíceis sobre distribuição mais equitativa de trabalho doméstico. Pode significar contratar ajuda, se financeiramente possível. Pode significar aceitar que a casa não precisa estar impecável, que o jantar pode ser algo simples, que não precisa fazer tudo, mas precisa significar que você separa algum tempo, mesmo que seja 2 horas por semana inicialmente, que é inegociavelmente seu, e usa esse tempo para alimentar a sua alma, para fazer algo que te traz alegria, para cultivar algum interesse próprio, porque se você não fizer isso, vai continuar se esvaziando até não sobrar nada. E olha, quando você está completamente esgotada, ressentida, vazia, você não é boa parceira, não é boa mãe, não é boa profissional, não é boa em nada. Então, cuidar de si mesma não é egoísmo, é pré-requisito para conseguir cuidar de todo o resto. É como aquela instrução no avião: coloque a máscara de oxigênio primeiro em você antes de ajudar outros, porque se você desmaiar, não consegue ajudar ninguém. Teve uma paciente, vou chamá-la de Silvia, 58 anos, casada há 35, 3 filhos adultos que ainda moravam com ela, mãe idosa que cuidava, trabalho em período integral e ainda fazia tudo em casa, porque sempre foi assim, e é mais rápido fazer o mesmo do que ficar pedindo. Chegou no consultório à beira de um colapso. Exausta, deprimida, se sentindo completamente desvalorizada. Começamos trabalhando limites familiares. Seus filhos adultos precisavam contribuir mais nas tarefas domésticas. Marido precisava assumir responsabilidades reais, não ajudar. Porque quando você mora na casa, não está ajudando, está fazendo sua parte. Silvia resistiu muito. Eles não vão fazer direito, vou ter que ficar cobrando.
É mais fácil fazer eu. Respondi. Mais fácil para quem? Certamente não para você que está se destruindo. Com muito trabalho, Silvia começou a delegar. Foi desconfortável. Teve que aceitar que as coisas não seriam feitas exatamente como ela faria. Teve que aguentar reclamações. Teve que manter limites firmes quando tentavam jogar tarefas de volta para ela. Mas persistiu. 6 meses depois, sua família estava funcionando de forma muito mais equilibrada. Cada um fazia sua parte. Silvia tinha tempo livre pela primeira vez em décadas. Retomou aulas de piano, algo que adorava quando jovem. Começou a sair com amigas. Voltou a se arrumar, a cuidar da aparência, não por vaidade, mas porque finalmente tinha energia e tempo para isso. E o casamento melhorou. O marido, que há anos mal notava sua presença, porque ela estava sempre lá, sempre disponível, sempre fazendo tudo, começou a prestar atenção, a fazer mais esforço, a valorizar mais, porque agora ela não era mais a mobília. Era uma pessoa com vida própria que ele tinha sorte de compartilhar a vida. A história da Silvia mostra algo importante. Nunca é tarde. Se você está nos seus 50, 60 anos e passou décadas inteiras nesse padrão de autoanulação, ainda pode mudar. Seu cérebro ainda tem neuroplasticidade, ainda pode formar novos padrões, ainda pode aprender novos comportamentos, ainda pode se reinventar. E olha, às vezes quando você muda, quando estabelece limites, quando recupera sua vida, o relacionamento não sobrevive. A outra pessoa não consegue ou não quer se adaptar à nova dinâmica. E se isso acontecer, por mais doloroso que seja, é informação valiosa. Significa que o relacionamento estava baseado em você se anular. E um relacionamento assim não merece ser preservado. Mas na maioria dos casos, quando você muda para melhor, quando se respeita mais, quando tem limites mais claros, o relacionamento também melhora. A pessoa do outro lado se eleva para te encontrar nesse novo patamar. Ou então você percebe que não vale a pena e tem força para sair. Porque agora tem uma vida, tem recursos internos, tem senso de valor próprio, não está mais presa por dependência emocional ou financeira. Vamos falar agora sobre algo que muitas vezes é negligenciado, mas é absolutamente crucial: a qualidade da sua conversa interna. O que você diz para si mesma na sua cabeça tem um impacto enorme no seu comportamento. Se sua conversa interna é cheia de autocrítica, sou burra, não mereço, não sou suficiente, ninguém vai me querer, você vai operar do lugar de baixa autoestima, vai aceitar migalhas, vai tolerar maltratamento, vai se anular para manter alguém ao seu lado. Na terapia cognitivo-comportamental, trabalhamos muito com identificação e modificação desses pensamentos automáticos negativos. São pensamentos que surgem instantaneamente em determinadas situações e que influenciam como você se sente e age. Por exemplo, ele não respondeu sua mensagem por algumas horas. Pensamento automático: está perdendo interesse em mim, vou perdê-lo. Emoção: ansiedade intensa. Comportamento: manda várias mensagens seguidas, parece desesperada, afasta ele mais ainda. Mas e se você questionar esse pensamento? Será que a única explicação possível para não responder é estar perdendo interesse, que outras explicações existem? Pode estar ocupado, pode não ter visto, pode estar sem bateria no celular. Infinitas possibilidades mais prováveis do que estar perdendo interesse. Quando você questiona o pensamento automático, a emoção perde intensidade e você não age de forma impulsiva e autodestrutiva. Esse é um trabalho que precisa ser feito conscientemente, repetidamente, até virar natural. Identificar o pensamento, questionar sua validade, procurar evidências a favor e contra, gerar interpretações alternativas mais realistas. Com o tempo, seus padrões de pensamento mudam. Você desenvolve o que chamamos de pensamento balanceado, nem catastrófico demais, nem otimista ingênuo demais, realista. E quando o seu pensamento fica mais realista, suas emoções ficam mais manejáveis. E quando suas emoções são manejáveis, seus comportamentos são mais saudáveis. E quando seus comportamentos são saudáveis, seus relacionamentos melhoram, tudo está conectado. Outra coisa importante: identifique suas crenças centrais sobre relacionamentos e questione-as. Crenças centrais são aquelas convicções profundas sobre si mesma, sobre outros, sobre o mundo.
Muitas mulheres têm crenças como: preciso de um homem para ser completa. Se demonstrar minhas necessidades, vou ser abandonada. Meu valor depende de estar em um relacionamento. Conflito é perigoso e deve ser evitado a todo custo. Essas crenças foram formadas lá atrás, na infância, baseadas nas suas experiências e no que te ensinaram, mas não são verdades absolutas, são apenas crenças, e crenças podem ser questionadas e modificadas. Como? Procurando evidências que as contradigam, testando-as no mundo real, vendo que quando você age de forma oposta à crença, o resultado não é catastrófico como imaginava. Por exemplo, se sua crença é: se eu expressar minhas necessidades, serei abandonada, teste isso. Expresse uma necessidade pequena e veja o que acontece. Provavelmente não será abandonada. Esse resultado é uma evidência contra a sua crença. Repita várias vezes. Acumule evidências de que a crença não é verdadeira. Aos poucos, a crença perde força. Esse trabalho é profundo e geralmente requer acompanhamento terapêutico porque, sozinha, é difícil identificar e questionar suas próprias crenças. Mas só de estar consciente de que você tem esses padrões de pensamento e que eles influenciam seu comportamento já é um primeiro passo enorme. Agora quero abordar algo um pouco diferente, mas relacionado. A diferença entre solidão e solitude. Solidão é um sentimento negativo, é se sentir isolada, desconectada, carente. Solitude é um estado positivo, é estar sozinha por escolha, de forma produtiva e satisfatória. É valorizar seu próprio tempo e companhia. Muitas mulheres têm pavor de solidão e por isso aceitam qualquer relacionamento, por mais inadequado que seja, só para não ficarem sozinhas. Entram em relacionamentos ruins, permanecem em relacionamentos tóxicos, toleram maltratamento, tudo para evitar aquele medo primordial da solidão. Mas se você aprende a valorizar a solitude, se desenvolve uma relação boa consigo mesma, se genuinamente curte seu próprio tempo, o medo da solidão diminui drasticamente. Então você para de aceitar relacionamentos que não te agregam valor só pelo terror de ficar só. Seus padrões sobem, sua tolerância à besteira diminui. Como desenvolver essa capacidade de valorizar a solitude? Praticando, fazendo coisas sozinha intencionalmente. Não porque não tem ninguém para fazer com você, mas por escolha. Vai ao cinema sozinha e aprecie a experiência. Janta sozinha no restaurante e observe as pessoas. Reflita, leia. Viaja sozinha e descubra a sua própria companhia. No início pode ser desconfortável. Pode ter aquela voz interna julgando, coitada, tá sozinha, mas persiste. Aos poucos vai descobrindo que há um prazer único em fazer coisas no seu próprio ritmo, sem precisar negociar ou se adaptar a outra pessoa. Que sua própria companhia é interessante o suficiente. Que você não precisa de plateia externa validando suas experiências. Quando chega nesse lugar, muda tudo, porque não está mais operando de desespero. Não está mais buscando relacionamento como forma de preencher um vazio insuportável. Está inteira sozinha. E então, qualquer relacionamento que entrar na sua vida precisa realmente adicionar algo. Precisa ser um plus, não uma necessidade. E é exatamente essa energia de alguém que está bem sozinha, que não precisa, mas escolhe, que é infinitamente atraente. Necessidade afasta, desespero repele. Mas escolha genuína de alguém que está bem e poderia perfeitamente continuar assim, mas decide compartilhar sua vida. Isso é atraente. Isso cria relacionamentos saudáveis. Pensa em pessoas que você conhece que estão desesperadas por relacionamento, que fazem qualquer coisa para arrumar alguém, que se jogam completamente na primeira pessoa que demonstra interesse. Elas geralmente continuam desesperadas. Por quê? Essa energia afasta pessoas saudáveis e atrai apenas quem quer se aproveitar. Agora pensa em pessoas que você conhece que estão bem sozinhas, que têm vidas interessantes, que não estão procurando desesperadamente. Geralmente não faltam pretendentes para essas pessoas, porque a energia é completamente diferente. É energia de abundância, não de escassez. E abundância atrai, então o trabalho interno é fundamental.
Não adianta só aplicar comportamentos externos, tipo, vou me fazer de difícil, se internamente você está desesperado e carente. A energia vai vazar. Precisa fazer o trabalho de realmente se tornar alguém que está bem sozinha, que tem vida própria, que não precisa de relacionamento para se sentir completa. E como faz isso? Terapia ajuda muito. Mas também trabalho de autoconhecimento, desenvolver interesses, cultivar amizades, ter propósito, cuidar de si mesma física e emocionalmente, trabalhar crenças limitantes, questionar padrões autodestrutivos. É trabalho, é incômodo, mas é a única forma real de mudar. Agora vamos falar sobre expectativas em relacionamentos, porque esse é outro ponto onde muita gente se perde. Existe uma linha tênue entre ter padrões saudáveis e ter expectativas irrealistas. Padrões saudáveis são coisas como: espero ser tratada com respeito, espero reciprocidade, espero que meus limites sejam respeitados, espero honestidade. Isso são coisas básicas, não negociáveis, que qualquer relacionamento saudável deveria ter. Expectativas irrealistas são coisas como: espero que ele adivinhe o que preciso sem eu precisar falar. Espero que ele me faça feliz o tempo todo. Espero que nunca discordemos. Espero que o relacionamento seja sempre intenso e apaixonado como no início. Essas são expectativas baseadas em fantasia romântica, não em realidade de relacionamentos humanos. A diferença crucial é: padrões saudáveis são sobre respeito mútuo e comportamentos básicos. Expectativas irrealistas são sobre a outra pessoa ser responsável pela sua felicidade ou sobre o relacionamento ser perfeito. Quando você tem expectativas irrealistas, vai se decepcionar constantemente, porque nenhum relacionamento real vai corresponder a essas fantasias. E aqui está uma verdade importante: você precisa comunicar suas necessidades e expectativas, claramente, diretamente. Não dá para esperar que a outra pessoa adivinhe. Não dá para ficar ressentida porque ela não está fazendo algo que você nunca pediu. Relacionamentos saudáveis requerem comunicação aberta. Mas atenção, comunicar necessidades é diferente de ser demandante. Comunicar é: sinto falta de passarmos mais tempo de qualidade juntos. Podemos combinar uma noite por semana só para nós. Ser demandante é: você nunca passa tempo comigo. Não te vejo há 3 dias. Você não me ama. Percebe a diferença? Um é assertivo e construtivo. O outro é acusatório e destrutivo. A assertividade é uma habilidade que muitas mulheres precisam desenvolver. A assertividade é expressar suas necessidades, opiniões e limites de forma clara e respeitosa, sem ser agressiva, mas também sem ser passiva. Muitas mulheres oscilam entre passividade e nunca falam o que realmente pensam ou querem, e a agressividade explodem depois de acumular ressentimento. Assertividade é um meio-termo saudável. Como desenvolver assertividade? Praticando. Comece expressando preferências pequenas. Prefiro esse restaurante ao invés daquele. Hoje prefiro ficar em casa. Não quero assistir esse filme. Coisas pequenas, baixo risco. Conforme fica mais confortável, vai progredindo para questões mais significativas. E aceita que a assertividade vai gerar algum desconforto. A outra pessoa pode não gostar. Pode reclamar. Pode tentar te fazer sentir culpada. Mas se você cede sempre que é resistência, nunca vai conseguir ser assertiva. Precisa tolerar o desconforto temporário. Confiar que pessoas saudáveis, eventualmente, respeitam limites claros. Uma técnica que ensino no consultório: o método do disco riscado. Quando você estabelece um limite e a pessoa tenta te pressionar a mudar, você simplesmente repete calmamente o limite. Não vou poder fazer isso. Entendo que você preferir diferente, mas não vou poder fazer isso. Sim, entendi seu ponto de vista, mas minha decisão continua sendo não fazer isso. Repete quantas vezes necessário, calmamente, sem se justificar excessivamente. A maioria das pessoas eventualmente desiste quando percebe que você não vai ceder. Agora, sobre reciprocidade, esse é um indicador crucial de relacionamento saudável. Relacionamento bom é aquele onde ambas as partes dão e recebem em proporções similares. Não precisa ser exatamente igual o tempo todo. Às vezes uma pessoa precisa mais de apoio, às vezes é a outra. Mas, no geral, no saldo final, precisa haver equilíbrio. Se você está sempre dando e recebendo pouco, algo está errado. Pode ser que você está dando demais. Pode ser que a outra pessoa é egoísta.
Provavelmente é ambos. O que fazer? Primeiro, para de dar tanto. Veja o que acontece. Se a pessoa não compensa, se não começa a dar mais, quando você dá menos, você tem sua resposta. A pessoa está nesse relacionamento pelo que recebe, não por genuíno interesse em construir algo equilibrado. Teve uma paciente, vou chamar lá de Cristina, que fez exatamente esse experimento. Parou de fazer todas aquelas coisas que fazia sempre pelo namorado. Parou de preparar comida para ele. Parou de organizar a vida dele. Parou de pagar por tudo. Simplesmente parou e observou. Sabe o que aconteceu? Ele reclamou. Ficou irritado. Mas não compensou fazendo mais. Não começou a fazer por ela o que ela sempre fazia por ele. Apenas reclamou que ela não estava mais fazendo. Isso foi informação clara e valiosa. Ele estava no relacionamento pelo que recebia, não por amor genuíno. Cristina terminou. Doeu? Sim, mas ela se poupou de anos adicionais desperdiçados com alguém que a via como provedora de serviços, não como parceira. Esse tipo de experimento pode parecer manipulador, mas não é. Você não está testando a pessoa de má fé. Está observando a dinâmica real do relacionamento quando você para de compensar o desequilíbrio. E a resposta da pessoa te diz tudo o que precisa saber. Se a pessoa reage com empatia, percebi que você está fazendo menos, está tudo bem, está sobrecarregada, como posso ajudar? Ótimo sinal. Pessoa com potencial para reciprocidade saudável. Se a pessoa reage com irritação e cobrança, por que você não está fazendo X? Você sempre fazia Y, sinal vermelho. Pessoa que vê você como provedora, não como parceira. Observa esses sinais. Observa se há reciprocidade genuína e não aceita migalhas. Não racionalize, mas ele demonstra amor do jeito dele. Se o jeito dele não te nutre, não te faz sentir valorizada, não é suficiente. Você merece alguém que demonstra amor de formas que realmente te alcançam. Vamos falar agora sobre o conceito de amor saudável versus amor tóxico. Amor saudável te eleva, te faz sentir melhor sobre si mesma, te apoia em crescer, respeita seus limites, celebra suas conquistas, existe de forma equilibrada ao lado da sua vida individual, te dá paz, amor tóxico te diminui, te faz questionar seu valor, sabota seu crescimento, desrespeita limites, fica inseguro com suas conquistas, consome toda a sua vida, te dá ansiedade. Se o relacionamento cai na segunda categoria, não importa quanto você o ame, entre aspas, porque provavelmente é trauma mascarado de amor. Você precisa sair. E eu sei que não é fácil, sei que tem apego, sei que tem história, sei que tem esperança de mudança. Mas relacionamentos tóxicos não melhoram com o tempo, pioram. E quanto mais tempo você fica, mais perde de si mesma, mais difícil fica sair. Tive inúmeras pacientes em relacionamentos claramente tóxicos que ficavam anos em terapia trabalhando em como melhorar o relacionamento. A verdade é que elas resistiam a aceitar. Não dá para melhorar um relacionamento fundamentalmente disfuncional. Não dá para fazer funcionar quando a outra pessoa é abusiva, narcisista, viciada ou simplesmente não está interessada em mudar. Você não pode fazer o trabalho pelos dois, pode apenas fazer sua parte. E às vezes sua parte é reconhecer que não tem conserto e ter coragem de sair. Coragem de sair é frequentemente mais difícil que coragem de ficar. Porque sair envolve encarar o desconhecido, encarar estar sozinha, encarar o luto da relação, mesmo que ela fosse ruim, encarar o medo de não encontrar mais ninguém. Todos esses medos são reais e válidos. Mas você sabe o que é mais assustador? Olhar para trás daqui a 10, 20 anos e perceber que desperdiçou tempo precioso da sua vida em algo que te fazia infeliz porque tinha medo de mudar. Se você está em relacionamento tóxico, procura ajuda. Terapia, grupos de apoio, amigas confiáveis. Você não consegue sair sozinha, especialmente se há componente de abuso psicológico que destrói sua autoestima e perspectiva de realidade. Precisa de pessoas do lado de fora lembrando você de que merece melhor, de que pode sair, de que vai sobreviver. E se você saiu recentemente de relacionamento tóxico, resista à tentação de pular imediatamente para o próximo. Faz o trabalho interno primeiro, entende o que te levou àquele relacionamento.
Identifica seus padrões, trabalha suas feridas, desenvolve limites mais saudáveis, fortalece a autoestima, porque se não fizer esse trabalho, vai repetir o padrão, vai atrair ou ser atraída por outro relacionamento similar. Isso não significa que tem que ficar sozinha para sempre. Significa que precisa usar o tempo de solteira de forma construtiva. Para curar, para crescer, para se fortalecer, para que quando entrar no próximo relacionamento, entre como pessoa mais saudável, fazendo escolhas melhores. Agora quero voltar ao princípio inicial que dá título a todo esse material. Não lhe dê nada e ele lhe dará tudo. Depois de tudo que conversamos, espero que você entenda que não é sobre joguinhos ou manipulação. É sobre você resgatar seu valor próprio a ponto de não estar mais desesperada dando na esperança de receber migalhas em troca. Quando você tem vida plena, autoestima sólida, limites claros, independência emocional, você naturalmente não dá nada no sentido de que não está mais se esvaziando, não está mais se anulando, não está mais fazendo das necessidades do outro mais importantes que as suas. Está guardando algo para si mesma, está preservando sua essência, está mantendo limites saudáveis. E essa atitude, essa energia de alguém que se valoriza e tem limite, isso faz com que pessoas saudáveis se esforcem mais. Porque percebem que você não está sempre garantida, que ter você na vida delas é um privilégio que precisa ser merecido continuamente. E então, sim, elas dão tudo no sentido de que fazem esforço real, tratam você com respeito, valorizam sua presença, investem no relacionamento. Mas atenção crucial, se você faz todo esse trabalho de se valorizar e estabelecer limites e a pessoa não responde elevando o comportamento, você não ficou fazendo errado, a pessoa é que era errada para você. E melhor descobrir isso logo do que depois de mais anos desperdiçados. O objetivo não é fazer qualquer um te querer. O objetivo é você estar tão bem consigo mesma que só aceita relacionamentos que realmente agregam valor à sua já boa vida. É elevar seus padrões, é filtrar, é separar joio do trigo. Então, quando encontrar alguém que realmente tem capacidade para relacionamento saudável, cultivar isso com equilíbrio e reciprocidade. Relacionamento bom não é trabalho árduo constante. Tem momentos difíceis? Claro, todos têm. Precisa de esforço de ambas as partes? Sim. Mas, no geral, deve trazer mais alegria que sofrimento, mais paz que ansiedade, mais crescimento que estagnação. Se não está trazendo isso, algo precisa mudar. Ou a dinâmica do relacionamento muda, ou você precisa mudar de relacionamento. E olha, mudança assusta. É normal. Você está acostumada com certos padrões, mesmo que sejam destrutivos, é familiar, é conhecido. Mudar significa sair da zona de conforto, significa tolerar incerteza, significa arriscar. Mas você sabe o que acontece quando nunca arriscamos mudar? Ficamos presas nos mesmos padrões dolorosos para sempre. Então, sim, mude. Estabeleça limites mesmo que gere conflito. Cultive vida própria mesmo que seja desconfortável no início. Diga não mesmo que a pessoa fique irritada. Priorize-se mesmo que te chamem de egoísta. Saia do relacionamento tóxico mesmo que tenha medo de ficar sozinha. Faça essas coisas difíceis. Porque do outro lado existe a possibilidade de vida muito melhor. E você merece essa vida melhor. Merece relacionamento onde é valorizada. Merece parceiro que faz esforço. Merece amor que te eleva, não que te diminui. Merece estar com alguém que celebra sua força, não que se ressente dela. Merece reciprocidade real, não migalhas que te fazem mendigar atenção. Mas para ter tudo isso, precisa primeiro acreditar que merece. Precisa tratar a si mesma como merece ser tratada. Precisa estabelecer os padrões, porque outras pessoas vão te tratar do jeito que você se permite ser tratada. Se aceita pouco, vão te dar pouco. Se exige respeito, ou te respeitam, saem da sua vida. Simples assim. Agora, para encerrar, vou te dar um desafio prático para esta semana, algo concreto que pode começar a aplicar imediatamente. Escolhe uma área da sua vida onde está se anulando, onde está sempre dizendo sim quando quer dizer não, onde está colocando necessidades do outro acima das suas
de forma desequilibrada, apenas uma área. E esta semana, nessa área específica, estabelece um limite, apenas um limite claro. Pode ser, não vou mais cancelar meus planos quando ele decidir em cima da hora que quer me ver. Pode ser, não vou mais preparar todas as refeições sozinha, vamos alternar ou fazer juntos. Pode ser, não vou mais responder mensagens imediatamente toda vez, vou responder quando realmente puder. Pode ser, não vou mais fazer todo o trabalho de manter contato com a família dele, ele pode fazer isso sozinho. Escolhe um limite, estabelece claramente e mantém, mesmo quando houver resistência. Observa o que acontece, observa como você se sente, observa como a pessoa reage, documenta para si mesmo essa experiência. Então, na semana seguinte, se correu bem, adiciona outro limite. Aos poucos, vai redesenhando a dinâmica do relacionamento de forma mais equilibrada. E vem contar nos comentários como foi. Quero saber que limite você estabeleceu e o que aconteceu, porque essa troca de experiências nos comentários ajuda todas nós. Você vai ver que não está sozinha, que outras mulheres estão passando pelos mesmos desafios, que é possível mudar, que você consegue. Antes de terminar, se este conteúdo fez sentido para você, se identificou, se sentiu que estou falando diretamente com você, faz o seguinte: se inscreve no canal se ainda não é inscrita, deixa aquele joinha, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E, principalmente, compartilha esse vídeo com aquelas amigas que você sabe que precisam ouvir isso. Aquela que está se perdendo no relacionamento, aquela que aceita migalhas, aquela que se anula completamente, manda para ela. Pode ser que seja a centelha que ela precisa para começar a mudar. E lembra, você tem valor, você merece ser feliz, você merece relacionamento saudável, mas primeiro precisa se valorizar, se respeitar, se priorizar. Precisa construir vida tão boa que qualquer relacionamento precise realmente ser especial para valer a pena fazer parte dela. Essa é a escassez saudável que atrai pessoas saudáveis. Não é manipulação, é autorrespeito, não é joguinho, é amor próprio, não é fingimento, é autenticidade de alguém que finalmente se valoriza. Então vai lá, reconstrói sua vida, estabelece limites, cultiva interesses próprios, desenvolve independência emocional, trabalha suas feridas, questiona padrões destrutivos, eleva seus padrões e observa como isso muda não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Porque no final das contas não se trata apenas de relacionamentos amorosos, trata-se de como você vive, como se respeita, como se valoriza. Trata-se de ser protagonista da sua própria vida, não coadjuvante na vida de outra pessoa. Trata-se de fazer escolhas conscientes, não operar no piloto automático de padrões antigos. Trata-se de crescer, evoluir, tornar-se versão mais saudável e mais feliz de si mesma. E isso é um trabalho de vida inteira. Não tem ponto final. Não tem momento em que você chegou lá e pode parar. É processo contínuo de autoconhecimento, autorregulação, crescimento pessoal. Mas cada passo nessa direção vale a pena. Cada limite estabelecido, cada padrão quebrado, cada vez que você escolhe se respeitar, vale a pena. Então respira fundo, faz as pazes com o desconforto que mudança traz e começa. Um pequeno passo por vez, você consegue, acredito em você. E em breve você vai olhar para trás e mal vai reconhecer aquela versão antiga de si mesma que aceitava tão pouco. Vai se orgulhar de quão longe chegou, vai agradecer a si mesma por ter tido coragem de mudar. Um abraço enorme a cada uma de vocês que chegou até aqui. Não esquece de comentar, compartilhar, interagir. Sua participação faz toda a diferença. E nos vemos no próximo vídeo com mais ferramentas, mais insights, mais estratégias para você viver sua melhor vida e ter relacionamentos mais saudáveis. Até breve, minha querida. E lembra sempre, você é completa, é valiosa, é suficiente, com ou sem relacionamento. Agora vai lá aplicar tudo isso na prática. Um beijo grande e até a próxima.